Amém. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Último culto do ano, hein, gente? O ano passou, hein? O ano passou. E como é que foi esse ano? Foi bom? Muitos rostos diferentes aí, expressões diferentes. O ano foi bom? Foi, graças a Deus. Temos motivos para agradecer? Temos, que bom que nós temos motivos para agradecer. Apareceram algumas pedras no caminho? Apareceram? Apareceram, entendi. Muito bom, muito boas essas pedras. Sabia disso? São muito boas essas pedras que aparecem no caminho, desde que a gente saiba usá-las. Vamos aprender a usá-las? Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Gênesis 28, 10. Amém? Amém. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. E em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como uma coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Amém? Amém. Amém. Jacó estava passando por momentos difíceis quando isso aqui aconteceu. Quando esse episódio aqui aconteceu, Jacó estava passando por momentos difíceis. E a gente vê Jacó, assim como muitas pessoas, quando estão passando por momentos difíceis, fazem o quê? Oram. Amém? Oram. E por que a gente ora quando a gente está passando por um momento difícil? Porque a gente quer que o momento mude, não é? A gente quer que a situação mude, que a circunstância mude, que aquilo que está nos afetando, aquilo que está acontecendo, a gente quer que aquilo mude, correto? Só que aí tem um problema. Qual é o problema? E se quem precisa mudar não é a situação?
E se quem precisa mudar é a pessoa que está orando? Parou para pensar nisso? Mas seria mais ou menos assim: Senhor, mude essa situação que eu estou passando. E Deus olhando para você e falando: sim, eu mudo, só estou esperando você primeiro. Assim que você mudar, a situação muda também. Vamos lá? Vamos lá? Então vai. Deus, né? Vamos lá então, hein? Boto fé em você, hein? Amanhã começa a mudança, hein? Aí a gente acorda no novo dia e faz tudo diferente. Não faz? Não, faz tudo igual. Faz tudo igual, mas a gente espere que tudo mude, né? Porque nós somos filhos de Deus, né? Como dizem as frases pelo Facebook, pelo Instagram, né? Nós somos filhos do rei e tudo precisa acontecer a nosso favor. Não é assim que funciona? Né? Pelo menos na internet é assim que funciona, né? Só que na vida real, assim como a Bíblia nos ensina, não é por aí, né? Não é por aí que as coisas funcionam. E aí vem essa questão que nós precisamos começar a trabalhar na nossa vida. Muitas coisas precisam de fato mudar. Muitas situações, muitas circunstâncias precisam de fato mudar. Só estão esperando a pessoa da situação, a pessoa da circunstância começar a mudança. Começar a mudar. Tem uma frase que eu falo já há bastante tempo, que é assim: a gente sempre ora pedindo um dia melhor, né? A gente vai dormir, não vai? A gente vai dormir, a gente ora. Em nome de Jesus, espero que vocês façam isso. A gente vai dormir, a gente ora. E a gente sempre ora pedindo para Deus dar um dia melhor no dia seguinte, não é? Dá um dia melhor amanhã, né? E aí a gente acorda no outro dia e aí a gente ora de novo, né? Deus, obrigado pela noite de sono. E eu te peço que o Senhor abençoe esse dia, que esse dia seja melhor, que esse dia seja bom, que esse dia seja melhor. Não é mais ou menos assim que funciona? A grande pergunta é: o que você faz nesse novo dia para que ele seja melhor? O que você faz? Geralmente, nada. E aí a gente sempre fica buscando não, a gente fica sempre esperando um dia melhor no dia seguinte e fazendo sempre as mesmas coisas. Então, a questão é não esperar um dia melhor, mas fazer um dia melhor. Se nós olharmos na palavra, se nós olharmos na Bíblia, Deus, ele age conforme a ação do ser humano. Já repararam nisso? Deus age conforme a nossa ação. Por isso mesmo, Paulo lá em Gálatas, ele vai dizer: não se engane, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Ou seja, aquilo que nós esperamos receber, nós temos que olhar para trás e ver se nós primeiro plantamos. Ou seja, queremos um dia melhor amanhã? O que você plantou hoje para colher um dia melhor amanhã? Nós precisamos começar a mudar. Se nós oramos para que as situações mudem, nós precisamos então, em primeiro lugar, falar: Senhor, eu quero que essa situação mude. Começa mudando a mim. Comece me mudando. E com certeza, depois a situação também mudará. Como eu estava dizendo para vocês, Jacó, ele estava vivendo um momento bem difícil da vida dele, nesse período aqui que nós estamos lendo. Uma das coisas que estavam acontecendo era uma mudança
na vida dele. Se a gente pegar o primeiro versículo que a gente leu, versículo 10, diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Ou seja, para começar, já estava o quê? Acontecendo mudanças na vida de Jacó. Já estava mudando de lugar. Quando a gente muda de lugar, muitas coisas mudam também, não é? Então, mudanças na vida dele. Mas não era só isso, né? Jacó estava brigado com seu irmão. Jacó estava brigado com Esaú. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho. No capítulo 27, versículo 42. Gênesis 27, 42. Diz assim: Chegaram aos ouvidos de Rebeca, que era a mãe de Jacó, estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Olha só essa frase. Imagine agora você ouvindo isso de alguém. Você já tenta imaginar isso, tá? Alguém chegando para você e dizendo assim: fulano ou fulana se consola. Gente, tem noção do peso dessa frase? Fulano se consola fazendo planos para te matar. Tem noção do peso dessa frase? Imagina você ouvir isso. Jacó ouviu isso. E pior, ele ouviu isso da boca da própria mãe. Então você pode desconsiderar exagero. Ela não ia exagerar para falar isso, né? Se fosse uma outra pessoa, podia até falar: estava exagerando, estava valorizando. Não, era a mãe que estava falando. A própria mãe dele chega para ele e fala assim: o seu irmão se consola. Ou seja, a alegria do teu irmão é planejar a tua morte. Então você pensa assim: imagina como teu irmão está gostando de planejar como vai te matar. Jacó estava numa situação complicada, né? Estava numa situação bem complicada. É claro que a gente também passa por situações complicadas. Se a gente avançar só um pouquinho, voltando para o capítulo 28, versículos 1 e 2 diz assim: Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Então, Jacó está num misto de muita coisa acontecendo. Um misto, muita coisa acontecendo. Jacó está fugindo do irmão que quer matar ele, foge para a casa dos parentes dele, para então tentar achar uma esposa, para que ele pudesse, sei lá, de repente pensar em começar uma vida nova, começar tudo do zero. Talvez fosse isso que ele estivesse pensando. E no caminho, né, ali Isaque, o pai dele, dá essa ordem para ele: vaza daqui, foge, vai para a casa dos nossos parentes, para que você possa achar uma esposa. Ali no versículo 11, nós lemos ali: quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Amém? Amém. Jacó já tinha recebido ali a bênção do seu pai. Ali nós lemos versículo 1 e 2. Nos versículos 3 e 4, vocês vão ver que Isaque abençoa Jacó, dá a bênção para Jacó. E estava só esperando também para receber uma bênção do Senhor, que ele nem sabia que ia receber. No versículo 14, que nós já lemos. Olha só que coisa interessante. Muitas vezes nós estamos fugindo, né? Estamos passando por uma situação complicada, estamos passando por uma situação difícil, e aí a gente começa então a planejar a nossa fuga. Vamos fugir disso aqui, vamos fugir dessa situação, vamos fugir disso daqui.
antes de fugir ele recebe uma bênção, e na fuga, fugindo, ele vai receber outra. É interessante a gente pensar como Deus trabalha. Deus trabalha de formas muito diferentes. Deus trabalha de formas únicas, formas que a gente não consegue imaginar. Como a gente vai receber de Deus, quando a gente vai receber de Deus, não é? Já perceberam isso na vida de vocês? Que Deus muitas vezes ele se apresenta, ele se mostra e ele dá para nós nos momentos que a gente menos imaginava, nos momentos que a gente menos esperava. Às vezes quando a gente está esperando, não acontece. E quando a gente menos espera, acontece. E a gente poderia até pensar assim, poxa, mas Jacó recebe quando está fugindo da situação, não está errado, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Apesar de Jacó estar fugindo, ele está em obediência à palavra de seu pai. A palavra de Isaac. Porque ele estava fazendo exatamente o que Isaac mandou ele fazer. O que o pai mandou ele fazer. O pai abençoa ele e dá a ordem, que a gente leu aqui. E lhe ordenou, dizendo, no final do versículo 1. Lhe ordenou, dizendo, vai porque você não vai pegar uma esposa daqui, de Canaã. Você vai pegar uma esposa da nossa família. No versículo 3, que ele abençoa o filho, ó. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos, que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Presta atenção na bênção que Isaac deu para Jacó. Presta atenção, olha as palavras de Isaac. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe, que faça com que você seja fecundo, presta atenção, que você seja fecundo e multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. As palavras de Isaac para Jacó. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Bom, vamos lá. Vamos pegar agora o versículo 13 e 14, quando Deus vai lá e fala com Jacó. Versículos 13 e 14, olha só. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. O que foi que Isaque falou para Jacó antes de sair? Que Deus te abençoe com as terras de suas peregrinações. O que Jacó estava fazendo? Peregrinando. Não estava? O que Isaac falou, Deus está falando. Perceberam? Vamos continuar. E dando a ele e a descendência, que foi a mesma coisa que Isaac falou também, que abençoasse Jacó e a descendência dele. A sua descendência será como pó da terra, ou seja, vai se multiplicar, exatamente o que Isaac falou. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul, que é um sinal de multiplicação. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que se cumpra aquilo que eu lhe prometi. Deus abençoa Jacó com a bênção de Isaac. Deus abençoa Jacó com a bênção de Isaac, para nós vermos como é poderosa a palavra de Deus. Porque quando é falado, quando é proferida as bênçãos pela palavra, ou seja, pelo aquilo que Deus prometeu, porque Isaac, ele não estava inventando nada. Isaac estava concedendo ao seu filho a bênção que ele recebeu do pai dele, de Abraão. Ou seja, Isaac estava usando a palavra de Deus.
para Jacó. E aí, o que você está dizendo, pastor? O que eu estou dizendo é o seguinte, gente, nós temos que levar mais a sério a palavra de Deus, porque quando Deus fala que Ele nos abençoa, nós temos que acreditar. Porque o que Isaac fez com Jacó foi exatamente isso, ele acreditou na palavra de Deus, e ele proferiu a palavra de Deus para o filho dele. Ele proferiu a palavra dele para o filho dele. Talvez Jacó não tivesse acreditado muito naquilo ali. Mas agora se coloca no lugar de Jacó, com Deus aparecendo para ele, e praticamente repetindo as palavras do pai dele. Como você ficaria? Arrepiado. Imagina, meu pai me fala uma coisa, eu ouvi, ok, amém. A gente faz muito isso, né? Alguém fala uma coisa pra gente assim, a gente amém. Fala amém. Às vezes até por educação, né? Não é nem pela fé. Muitas vezes a gente repete, fala assim amém para a pessoa, é por educação. Aí de repente a gente vê acontecendo. A gente, opa! E não é que é. E não é que de fato acontece. Não é que de fato a palavra, de fato, ela se concretiza. Não é que de fato há poder na palavra. E Jacó está fugindo dos problemas dele, né? E nós muitas vezes estamos como Jacó, estamos vivendo como Jacó, tentando fugir dos nossos problemas, tentando fugir das dificuldades que nós enfrentamos, não é? Dificuldades, sejam elas em qualquer área da nossa vida, muitas vezes a gente está igual Jacó, carente de bênção, não é? Muitas vezes a gente está pensando agora no finalzinho de 2021, como muitos estavam pensando no final de 2020. Uma das coisas que eu mais escutei no final de 2020, foi pessoas falando assim, passa logo esse ano para a gente esquecer esse ano. Não é? Quem também ouviu isso? Eu ouvi muito isso. Quero que esse ano passe logo para a gente esquecer esse ano. E quem falou isso para mim, eu respondi a pessoa e falei assim, não pense assim. Não pense em esquecer esse ano. O ano de 2020, não pense nisso. Porque se tem uma coisa que nós devemos, é aprender com esse ano. Por mais difícil, por pior que ele tenha sido, nós precisamos aprender com esse ano. Por que a gente toma vacina? O que a vacina faz no nosso corpo? Ela aumenta a nossa imunidade, não é? Ela não aumenta a nossa imunidade? Não? O que ela faz então? A vacina é uma fagulha da doença, não é? E faz o nosso organismo se defender e ficar preparado para quando a doença vier, não é? É isso? Tá vendo? Achou que eu não sabia. É uma fagulha da doença. Aí o nosso organismo pega, é muito pouco, não tem a capacidade de nos deixar doente. Aí o nosso organismo registra, vai lá e registra a doença, para quando ela vier, ela fala, opa, a gente já te conhece, parou aí. Barra ela na alfândega, não deixa entrar, e deixa a gente defeso. Foi ótima essa palavra, hein? Deixa a gente preparado. Sabe por que eu falo, não esqueça, por que eu falava, não esqueça esse ano? Porque nós temos que estar preparados sempre para o que vem. E as situações difíceis que a gente vive, elas nos preparam para as que vão vir. Pedras,
cada pedra que aparece no nosso caminho, se a gente souber, lembra que eu falei para vocês? Se a gente souber lidar com ela, a gente vai estar preparado para a próxima, porque, gente, no nosso caminho vai ter pedra. Durante todo o nosso caminho vão existir pedras. E se a gente foge de uma pedra, a gente não está preparado para a próxima. A chance da gente tropeçar na próxima é grande, não é? Por isso nós não devemos fugir delas e nem tentar esquecer os problemas, mas nós devemos enfrentá-los para que nós possamos estar sempre preparados. Nós devemos estar sempre preparados. Ou aprendemos com Jacó e fazermos melhor do que isso ainda. Sabe o que? Transformar a pedra. Transformar a pedra. Olha só, qual que é a primeira lição que Jacó nos ensina? Versículo 11, olha lá. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Olha a primeira lição que Jacó nos ensina. Você tem pedras no seu caminho? Você tem? Aparecem pedras no seu caminho? Aparecem? Sabe o que você faz com ela? Pega ela e faz de travesseiro. Pega a pedra, arruma ela, deita nela e dorme. Aí talvez você me pergunte assim, como? Como? Aí eu te falo, o salmista responde, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O mais ele fará. Meu pai tinha um amigo pastor, eu não sei nem se ele é vivo hoje, mas eu escutei essa história quando eu era muito pequeno. Uma vez ele foi dormir, ele estava deitado e ele não estava na casa dele, ele estava dormindo fora, estava posando em algum lugar com a esposa dele. E a esposa dele cutucou ele e falou, tem alguma coisa incomodando, não estou conseguindo dormir. Aí ele foi olhar assim, ele disse que olhou para o teto e viu uma multidão de demônios no teto do quarto onde ele estava. Imagina, você está deitado na cama com a tua esposa, você abre o olho, olha para cima, olha para o teto e vê uma multidão de demônios ali. O que você faria? O que você faria? A resposta dele foi sensacional. Ele escolheu assim e falou para eles: vejam como um servo do Senhor dorme. Botou a cabeça no travesseiro e dormiu. Dormiu. Gente, quem confia no Deus que tem, não tem medo do inimigo. Não tem medo do inimigo. Deixa eu contar uma novidade para você. Está cheio de demônio em todo lugar. A diferença é que você não vê. A diferença é que você não vê. Batalha espiritual acontece em todo momento, em todo lugar. Perto de você. Do teu lado. A Bíblia fala isso. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam. E o inimigo está onde? Ao derredor. Ou seja, gente, basicamente é isso daqui, tá? Basicamente é isso aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Eu sou eu. O que é isso aqui? Esse daqui é o redor. É o meu redor. Não é? Então, basicamente, quem está aqui? Os anjos. E aqui? É o derredor. Se aqui é o meu redor, aqui é o derredor. Se aqui tem anjo, aqui tem? Entendeu? Gente, não é só eu não. É eu, você e todo mundo. É eu, você e todo mundo. E fique feliz ainda, se for essa sequência na sua vida, tá?
você, anjo e demônio, fica feliz, porque essa é a sequência de quem está com Deus. Porque quem tem as brechas abertas, inverteu a posição dos seres celestiais, tá? Então, fique feliz se a tua sequência for essa, porque é a sequência de quem está com Deus. Amém? Amém, amém. Jacó vai lá e dorme, coisa maravilhosa. Meu irmão quer me matar, eu estou fugindo, estou numa terra que eu não conheço, estou indo conhecer um parente, mas que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, não sei como que vão me receber. Vou fazer o quê? Vou dormir. Vou dormir. Essa é uma baita de uma lição para cada um de nós. Porque quando nós estamos enfrentando dificuldades, a gente não faz o mais básico para quem precisa mudar, começar a mudar a sua situação. Qual é o mais básico? Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer para começar a mudar uma situação? Qual que é o mais básico? Para. O problema é que a gente acha que como está tudo dos avessos, tudo revirado, a gente não pode parar. Só que é por isso mesmo que você não consegue sair da situação, porque você não para. Se você está dirigindo um carro e indo num sentido, e você percebe que você está indo no sentido errado, o que você tem que fazer? Para. Primeiro você tem que parar o carro, e aí você muda o sentido do carro. Entende? Se você não para, você não consegue pensar, você não consegue se alinhar, você não consegue perceber as coisas. A gente não consegue perceber as coisas. Nós precisamos parar e descansar. A cabeça tem que estar boa. A cabeça tem que estar boa. Mas Deus não vai guiar? Deus guia, mas ninguém consegue perceber Deus de cabeça cheia. Não é verdade? Ninguém consegue perceber Deus de cabeça cheia. Tem que parar. Quando foi que Jacó conseguiu ver e ouvir Deus? Quando ele parou. Quando ele parou. A gente precisa parar, precisa descansar. Jacó descansou ali no meio da tribulação. No meio do problema, Jacó, vou parar, vou dormir, vou descansar. Eu preciso descansar. Salmo 37:7, o que diz lá em Salmo 37:7? Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Jacó podia estar fazendo 1 milhão de planejamentos na sua cabeça, pensando que tudo ia dar errado. Ele parou, vou parar, vou dormir, vou descansar. Quando ele parou para descansar, para dormir, foi a hora que Deus chegou e falou com ele. Foi a hora que Deus chegou e falou, vou começar a acalmar teu coração, vou começar a aquietar o teu coração, vou começar a te mostrar que eu estou com você. Você percebe que ali naquele momento Deus não resolveu nada para Jacó? De fato ali Deus não resolveu nada, mas ele mostrou que estava junto. Ele mostrou que estava junto. E na nossa vida corriqueira muitas vezes o que a gente espera é o contrário. A gente não espera ver que Deus está próximo, ver que Deus está perto, ver que Deus está junto. A gente espera que Deus resolva. Não é? Você resolvendo? Tá bom. Mas na verdade o que Deus quer mostrar é o contrário. Eu estou com você. Nós estamos juntos. Você está sendo perseguido? Estou com você. Você está passando por aflição, por tribulação? Estou junto. Eu estou junto com você. Nós estamos juntos. Descansa, que eu te mostro, que eu estou com você, que nós estamos juntos nessa correria aí. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim,
Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Amém? Faça conhecidos as vossas petições. Fala para Deus. Deus, minhas aflições são essas. Minhas aflições são essas. O que eu estou passando é isso daqui. É por isso que eu estou passando. Daí você confia a Deus, espera nele, fica com ele. Amém? Se nós temos que então transformar uma pedra em travesseiro, né? Transformar uma pedra em travesseiro. Agora a gente pode transformar a pedra também em outra coisa. Versículo 12. E sonhou, e eis que estava posta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém? Sonhou. Ele não apenas dormiu, mas ele sonhou. Uma das coisas que a gente mais tem dificuldade de fazer quando nós estamos passando por momentos difíceis é o quê? Sonhar. A gente começa a parar de sonhar, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem não dorme não sonha. Quem não dorme não sonha. Parece até meio contraditório, né? Porque se a gente vê aí por aí afora, diz que quem sonha tem que correr, não é? Não fala isso? Quem sonha tem que correr atrás dos sonhos, tem que fazer as coisas. Mas, gente, primeiro a gente tem que parar, porque se a gente não parar, se a gente não descansar, se a gente não dormir, a gente não consegue sonhar. A gente fica só correndo atrás do dia a dia, e a gente não consegue parar para sonhar. Essa época do ano é boa para isso, porque a gente começa a parar para pensar nas coisas, a gente começa a refletir, não é? O ano vai terminando, a gente começa a refletir. Só que, infelizmente, os anos estão terminando de forma diferente que terminava antigamente. Antigamente o ano estava terminando, a gente só via pessoas fazendo planos, não era? Planos para o próximo ano, as minhas metas para o próximo ano. Não era assim antigamente? Mas ultimamente nem isso a gente está vendo mais. Por quê? Porque as pessoas estão pegando as suas pedras, enfrentando as suas pedras e estão deixando de sonhar. As pessoas estão deixando de sonhar. Por que estão deixando de sonhar? Porque estão deixando de acreditar. E aí quem não acredita não sonha. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos sonhar. E se nós temos que transformar pedras em travesseiros para a gente poder descansar, ou seja, usar aquela situação justamente descansar no Senhor, descansar naquilo, nós também devemos transformar essas situações em sonhos. Devemos sonhar. Talvez para Jacó, saindo, né, fugindo, ele estava deixando tudo que ele podia ter sonhado antes para trás. E quando Deus vai e fala com ele, ele diz: não deixe de sonhar, porque eu estou com você, e você vai prosperar no lugar onde você está. Eu vou te devolver para o seu lugar, porque você vai prosperar no seu lugar. No lugar onde eu te coloquei, você vai prosperar. Só que você precisa confiar e você precisa esperar. Esperar não é no sentido, eu sempre falo isso, né? Gente, quando a Bíblia fala esperar, não é sentar e cruzar os braços. Esse esperar bíblico é esperar de esperançar. É esperar no Senhor, é continuar confiando, continuar observando, continuar ouvindo, continuar vendo Deus agindo e fazendo a nossa parte. Buscando, fazendo aquilo que é a nossa parte.
E olha só que interessante, porque quando nós entregamos para Deus, quando nós oramos, quando nós estamos com Deus, Deus se mostra, olha o versículo 12 aqui, ó. Vamos ler o 12 de novo. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu demorei muito para entender o que é esse subir e descer. E os anjos de Deus subiam e desciam. Eles estavam fazendo o quê? Subindo e descendo. Tipo, era uma coreografia, era um crossfit, movimento dos anjos. Sabe o que isso significa? Trabalho. Trabalho. Vou resumir. Enquanto Jacó dormia, sonhava, Deus trabalhava. Deus trabalhava. Já ouviram aquele ditado? Quando você trabalha, você trabalha. E quando você ora, Deus trabalha por você. Já ouviram esse ditado? Muitas vezes a gente quer que Deus faça as coisas por nós, mas a gente não ativa a chave. Lembra que eu falei esse tempo atrás? A gente tem a chave na mão, mas a gente não ativa a chave porque a gente não usa. A gente tem a chave, a conexão com Deus, a oração, mas a gente não ora. Vamos ser honestos, a gente não ora. E se ora, ora muito pouco. E quando a gente está com Deus, a gente acha que é muito tempo. É ou não é? Um culto por semana. Quantas horas tem numa semana? Quantas horas tem numa semana? E a gente acha muito ficar 1h30, 2 horas na igreja numa semana. É ou não é? E quanto tempo você se dedica a Deus por dia na tua casa? Orando, lendo a palavra, em devocional. Quanto tempo? Quanto tempo? Eu sei de uma coisa, tem um lugar no celular que se você olhar lá, ele te mostra quanto tempo você mexeu em cada aplicativo. Não tem? No celular tem. Te mostra lá quanto tempo você fica no Facebook, quanto tempo você fica no Instagram, quanto tempo você fica no WhatsApp. Só falta uma coisa nesse negócio. Mostrar quanto tempo a gente fica com Deus. Não tem como, né? Mas pode ter certeza, se você acessar aí, eu não sei nem onde que é. Eu já fiz uma vez, mas faz muito tempo. Talvez a gente pare para refletir, olhar lá quanto tempo que a gente está gastando com cada aplicativo, com quanto tempo a gente está gastando no celular, e em cada aplicativo, e começar a pensar quanto tempo eu estou com Deus. Quanto tempo eu dedico a Deus no meu dia a dia, em cada dia da minha vida. Amém? Ou misericórdia? Tá para misericórdia? Ativa a chave, usa essa chave. Nós temos a chave, mas a gente não está usando essa chave. Transformar a pedra em travesseiro. Transformar a pedra em sonho. E por fim, versículo 18 e 19, para a gente terminar. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Para quem não sabe, Betel significa casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Para a gente fazer aqui essa última parte, eu diria o seguinte: Jacó ele pega aquela pedra, ele ergue a pedra, deixa ela como uma coluna, ou seja, deixa ela em pé, derrama azeite sobre ela. Em outras palavras, o que foi que ele fez com a pedra? Ele ergueu um altar. Ele ergueu um altar para o Senhor. Ele usou a pedra justamente para erguer
um altar para o Senhor. Gente, vou repetir o que eu falei no começo da mensagem. Como nós vivemos, como nós crescemos, como nós evoluímos, depende de como nós usamos as pedras que aparecem na nossa vida. Depende de como nós usamos as pedras que aparecem no nosso caminho. Jacó usou a pedra para dormir, como um travesseiro para dormir, para descansar. Ele usou a pedra para sonhar, e ele usou a pedra para adorar. Quem aí já usou um problema seu da sua vida para adorar a Deus? Difícil, né? Geralmente a gente usa as pedras para quê? Para murmurar, né? Para reclamar. Geralmente a gente usa as pedras para isso. Jacó nos mostra que a gente usa a pedra para adorar, para se conectar mais com Deus, para estar mais próximo de Deus. Já dizia um pastor, crente não tem problemas. Vocês concordam com essa frase? Crente não tem problemas, a partir de hoje vocês vão concordar. Crente não tem problemas. Crente tem motivos de oração. Mudou? Mudou, né? Continua sendo problema. Mas agora não é para a gente usar eles para reclamar, para murmurar. São os nossos motivos de oração. Se a gente tem muito problema, então você tem que ter muito tempo de oração. Não é? Não é a lógica cristã? Não seria a lógica cristã? Mas o que acontece na realidade? Qual é a tendência do cristão? Qual é a tendência das pessoas? Começou a ter problema, começa a se afastar, ora menos, lê menos a Bíblia, vai menos na igreja, ou seja, o crente faz exatamente o contrário. Faz exatamente o contrário daquilo que a própria palavra nos ensina. E aqui eu volto para aquela questão da palavra. Crer na palavra. A palavra proferida por Isaac para Jacó foi a palavra proferida por Deus para Jacó. Porque em primeiro lugar Isaac creu na palavra. E então também Jacó também creu na palavra. O diabo ama pôr pedra no nosso caminho. Sabia disso? O diabo ama pôr pedra no nosso caminho. Por quê? Porque muitas vezes ele acaba alcançando o objetivo dele, que é ir desviando, é ir afastando o crente do caminho do Senhor. Mas a própria palavra de Deus, ela já nos ensina, ela já nos orienta. E se nós pararmos para pensar, biblicamente a gente vai pensar assim: o diabo, ele age para me prejudicar, certo? Mas toda a ação dele eu posso usar para o meu benefício. Toda a ação de Satanás eu posso usar para o meu benefício, se eu souber o que fazer com as pedras que ele vai lançando na minha frente. Porque cada pedra vencida, hoje, eu testemunho. Não testemunho? Sobre as pedras que eu venci? Então olha que coisa interessante, né? Uma pedra que o diabo pode ter lançado na minha vida, que era para me derrubar, hoje eu falo dela como um testemunho da ação de Deus na minha vida. Quando nós sabemos transformar as pedras, saber transformar as pedras. Pensando nessa questão do altar e da adoração, a gente tem que colocar uma frase na nossa cabeça: quanto mais pedras eu encontrar, mais eu devo
adorar. Quanto mais pedras eu encontrar, mais eu devo adorar. Mais eu devo me conectar com o Senhor. Olha que coisa interessante, se Jacó pegou uma pedra para erguer um altar, vamos pensar aqui, né? Se cada pedra que a gente encontrar, a gente for colocando no altar, quanto mais pedra a gente enfrentar, maior vai ser o altar. Não é? Quanto mais pedra a gente encontrar e quanto mais pedra a gente enfrentar, maior vai ser o altar. Traduzindo, se eu pegar todos os problemas que aparecem na minha vida, se eu pegar todas as pedras que aparecem no meu caminho e transformar isso em tempo com Deus, maior vai ser a minha bênção, maior vai ser a minha recompensa com o Senhor. Amém? Amém. Eu quero só frisar o versículo 16, que para mim foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no caminho, na peregrinação de Jacó. Versículo 16 diz assim: quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Olha que coisa. Aqui, várias coisas que eu pensava assim, será que Jacó estava pensando assim? Será que Jacó estava pensando assado? Aqui ele responde várias das minhas perguntas. Quando eu penso assim, será que quando Jacó estava fugindo, Jacó estava pensando assim, eu estou fugindo, mas Deus, eu estou com Deus, Deus vai me dar a vitória. Aqui ele já responde, não, ele não estava pensando isso. Jacó estava desanimado, desiludido, desesperado, desesperançado, porque quando ele diz assim, Deus está neste lugar, e eu não sabia. Resume aquele momento da nossa vida de aflição, daquele momento de preocupação da nossa vida, em que a gente pensa assim, nesse desespero que eu estou andando, nesse caminho que eu estou correndo, cadê Deus? Cadê Deus nessa situação toda? Aonde Deus está? Cata a pedrinha, tá? A partir de hoje, cata a pedra, põe, ó, cata a pedra, arruma ela e descansa no Senhor, porque Ele vai te mostrar exatamente onde Ele está, que é, aonde? Junto com você. Ele está com você, porque assim como Deus prometeu aqui para Isaac, assim Jesus Cristo prometeu para cada um de nós. O que Deus prometeu para Isaac? No finalzinho, no finalzinho da promessa, versículo 14, a sua descendência será como, perdão, o 15, eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for, farei com que você volte para a sua terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Eu não vou te abandonar. E da mesma forma que Deus prometeu para Jacó que jamais iria abandoná-lo, Jesus também prometeu isso para cada um de nós. Ele disse: eis que estou convosco quando? Quem lembra? Todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Sabe aquele dia que você achou que Deus não estava com você? Ele estava. Sabe aquele momento que você achou, hoje eu estou sozinho, eu estou sozinha? Não estava. Porque Deus, Ele não mente. Ele cumpre a sua palavra. Ele disse que nós nunca estaríamos sozinhos. Então, Ele não deixa a gente sozinho. Ele não nos deixa sozinhos.
Nós podemos nos sentir sozinhos, assim como Jacó também estava se sentindo sozinho. Até que ele percebeu, Deus está neste lugar. Eu não sabia, talvez eu não sentia, mas ele estava junto com Jacó, assim como ele está junto com cada um de nós. Amém? Amém. Vamos nos levantar, vamos orar. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você antes da gente começar a orar. Queria que você pensasse nas suas pedras aí, se é que você está enfrentando uma pedra. Essa pedra ainda vai ser motivo de gratidão na sua vida. Você ainda vai agradecer a Deus, porque você vai ver que isso te fortaleceu, que isso te fez crescer, que isso te transformou. Que isso te transformou. Não adianta fugir das pedras, gente. Não adianta fugir dos problemas. Porque no caminho sempre vai ter outras. Sempre vão ter outras. Então vamos nos colocar de verdade na presença do Senhor. Não só agora nesse momento, mas na nossa vida. Na nossa vida. Para que a gente possa transformar as pedras que aparecem na nossa vida, enquanto Deus transforma a nossa vida. Lembra que eu disse? Quando a gente orar, a gente tem que parar de orar para Deus mudar a situação e começar a orar, Deus, muda eu. Me muda. Porque quando eu mudo, as coisas mudam. As situações mudam. Deus pode mudar a situação e Ele muda a situação. Só que primeiro Ele quer mudar a gente. Amém?